irmãos, graça e paz. Meus queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o protestantismo. Estive aí na semana aí conversando com alguns irmãos aí e perguntaram para mim: irmão Orlando, por que você não fala um pouco mais sobre a reforma? Porque todos falam que houve uma reforma protestante. Mas qual era a intenção de Martinho Lutero? Será que na cabeça de Martinho Lutero ele estava na intenção de criar um novo movimento ou criar um novo sistema? Porque já havia aí o sistema católico, né? Ao qual predominava praticamente o mundo todo, né? Então era considerada a maior religião da época. Mas Martinho Lutero, ele era lá de dentro. Mas a revolta dele não era na intenção de criar um novo partido. Não. Então nós vamos falar sobre isso. Eu acredito que muitos devem estar se perguntando: mas irmão Orlando, você não é ministro de uma nova aliança? Você não é ministro do Evangelho do Cristo? Sim, meus queridos, mas nós devemos saber o porquê que tantas heresias se adentraram ao cristianismo. Precisamos entender esse tempo, né? Esse tempo que esteve nas mãos de líderes religiosos que tinham todo o acesso às Escrituras. Os irmãos sabem que desde a morte dos últimos apóstolos ali, os verdadeiros apóstolos, né? Que não é igual os de hoje, né? Que são intitulados de apóstolos, né? Os verdadeiros apóstolos da época do apóstolo Paulo, dos discípulos, desse tempo até a reforma, aonde que estavam os registros? Em mãos de quem estavam os escritos? Na mão da Igreja Católica, na mão dos papas, dos bispos. Então, meu querido, você com documentos na sua mão e você com uma mente que maquina ser o governante de todos, é claro que você vai pegar aqueles escritos ali e você vai criar ali os seus dogmas. Foi isso que aconteceu, meus queridos. Mas hoje, você falando isso, pessoas ainda te julgam. Fala: irmão Orlando, você chegou numa loucura total. Como que você pode falar da Igreja Católica? Como você pode falar do protestantismo? Não, meu querido, eu não estou falando de A e nem de B. Eu apenas leio histórias, eu leio documentos, eu leio este livro aqui. Este livro aqui eu leio ele muito. Leio, escuto este livro em áudio. Leio ele, pesquiso, examino, leio a história do protestantismo, leio a história dos papas. Então, meus queridos, nós há muito tempo nós estávamos debaixo de filosofias humanas, achando que tudo aquilo que aquele homem falava era a última verdade. Mas não é. Então nós vamos falar sobre isso. Amém, meus queridos? Eu coloquei Martinho Lutero, mas é Martinho Lutero. Então o título da live é essa aí, ó. Martinho Lutero tinha realmente o interesse, a intenção de criar um novo movimento ou criar igrejas evangélicas ainda? Não. Essa não era a intenção de Martinho Lutero. Nós vamos ver isso. Então nós vamos falar um pouco sobre esse movimento aí. Então, meus queridos, claro que nós vamos recorrer aqui à história, né? Nós vamos recorrer aqui à história. Então eu vou ler bastante aqui e nós vamos comentando aí, lendo e comentando a respeito dessa reforma protestante, né? Nessa altura do ano, costumamos pensar por que aconteceu a reforma e se ainda faz sentido nos dias de hoje, passando 503 anos, falar em reforma protestante. Você acha, meu querido, que faz sentido falar sobre esse movimento protestante?
Então nós vamos aí estar falando sobre isso aí, né, meus queridos? Olha só o que está escrito. Aqui são relatos, né? Relatos ocorridos, são pesquisas, né? Eu não sou o dono disso aqui que eu vou ler, apenas eu pesquiso bastante acerca de um assunto para trazer o conteúdo, né? Tá escrito assim, ó. E foi precisamente esse tempo que o monge, né, há 503 anos atrás, um monge, ou um padre, né? Eles não querem falar padre, mas eu vou falar padre. Monge é padre, né? Então, um monge agostiniano, católico, romano, olha só, meu querido, eu vou repetir aqui. Um monge ou um padre agostiniano, católico, romano, chamado Martinho Lutero, teve uma revelação sobre aquilo que na Bíblia significa justificação. A forma como o homem se torna justo diante de Deus. Ele percebeu que não eram as obras. Olha, ele percebeu, hein? Para você ver, meus queridos, que da igreja primitiva, dos discípulos, dos apóstolos, até esse tempo aqui, ó, um homem percebeu. Para você ver como que há muito tempo, meus queridos, a Igreja Católica ela manteve um ensinamento fechado. A Igreja Católica ela reteve todas as verdades e guardou em um quarto escuro. Somente os papas, os bispos, os pais das igrejas, da Igreja ICAR, né, que é Igreja Católica Apostólica Romana, somente eles tinham acesso aos escritos. E até um certo tempo aí, as missas eram realizadas em latim. Agora você imagina, né? Você, brasileiro, língua portuguesa, ouvindo um homem rezar uma missa em latim. Qual o sentido? Tá entendendo? Então, meus queridos, por muito tempo esse sistema religioso católico aí manteve guardado entre 7 chaves os escritos, toda a verdade. E eles retinham somente aquilo que eles poderiam aplicar aos povos. E é claro, né, que, diga-se de passagem, se você não tem um livro como este na sua mão e o homem abrir para você uma cartilha ou algum escrito ali, porque você sabe que na Igreja Católica, eu mesmo fiz o catolicismo, eu sei que na época você não tinha acesso à Bíblia. Você tinha um livro, eles dão um livrete, né, para você acompanhar a missa ali. Então ali tem as rezas, tem os cleros deles lá, né? E aquilo eles passavam limitados as informações para você. Então se o homem chegasse para você e falasse assim, olha, a graça é por obras. Deus ele deu a salvação ao homem, mas tem que ser por obras. É claro que você vai dizer amém. 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 Por que você vai dizer amém? Porque você não tem acesso aos escritos. Então, por muitos e muitos tempos, a Igreja Católica conduziu o povo dentro dos seus ensinamentos sem o homem ter acesso a isso aqui. É por isso que hoje, meus queridos, hoje, a cada instante você vê algo diferente. Você vê escritos, você vê documentos, né, que só a Igreja Católica tinha acesso, hoje muitos têm acesso. Então, depois de muito tempo, né, há 503 anos atrás, um homem percebeu que não era as obras, em particular as indulgências, né, que a Igreja Católica impunha sobre as pessoas, que era, na realidade, a prática católica romana de ofertar dinheiro para comprar anos fora do purgatório. Purgatório, né, meus queridos? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Não tem. Ué, mas de onde a Igreja Católica tirou isso? Não sei.
Você já se fez essa pergunta? Você que é católico, talvez vai assistir essa live, porque o tema é chamativo, né? Martinho Lutero deve chamar a atenção de muita gente, né? Mas você que é católico, você já se fez essa pergunta? Que purgatório é esse? Está na Bíblia? Não. E por que você aceita isso? O meio de salvação. Esse purgatório seria o meio de salvação. Mas o Martinho Lutero percebeu que somente a fé em Cristo, que pela graça de Deus se ofereceu em sacrifício do pecado, e é isso que as Escrituras ensinam. E Lutero defendeu que as Escrituras são a única fonte de autoridade em matéria do caráter de Deus e da sua vontade para com a humanidade. Então, põe atenção nisso. Há 503 anos atrás, 503 anos, hein? Eu não estou falando de 2000 anos, estou falando de 503 anos. E esses 1500 anos? Quem que conduziu as Escrituras? Quem que conduziu a religião da vez? A Igreja Católica. Eles predominavam. Eles obrigavam até as pessoas a serem católicos. Mas ninguém fala isso. Ah, irmão, eu tenho medo, né? Vai que... Não, meu querido, a verdade tem que ser dita. Muitos têm medo de perseguição, muitos têm medo de um amigo ficar contra, ou talvez o seu cônjuge ficar contra, talvez amigos que trabalham junto ficar contra você. Então, meu querido, você, infelizmente, é lamentável, né? Eu dizer isso, mas eu não estou aqui para agradar a homens. Não estou aqui para agradar a homens. Não estou aqui preocupado se alguém, A ou B, vai ficar ofendido com o que eu estou dizendo, que eu estou apenas me direcionando aqui à história e às Escrituras. Simples assim. Continuando aí. Por causa disso, por causa desse levante de Martinho Lutero contra a autoridade religiosa da época, por causa disso foi expulso da igreja. Então, meus queridos, todos que se levantam contra uma autoridade eclesiástica, seja catolicismo, seja qualquer um outro, corre o mesmo risco. Assim como muitos, né, e eu me incluo no meio, de pessoas que se levantaram contra autoridades religiosas porque observaram algo mais aqui nesse livro que está totalmente desenquadrado do que eles falam em seus altares. Então, assim como Martinho Lutero se levantou contra os religiosos da época, nós também nos levantamos contra um sistema religioso. E é claro, aí o Martinho Lutero foi expulso da igreja. A igreja que eu falo, a denominação ICAR, né, que é a abreviação de Igreja Católica Apostólica Romana. Mas não nos podemos esquecer que Lutero era católico romano. Martinho Lutero era católico romano. E queria permanecer católico romano. Você sabia disso, meu querido? Que Martinho Lutero não tinha intenção de deixar de ser católico? Não, a intenção dele era tirar as indulgências. Olha aí. No entanto, a igreja não estava disposta a dar a palavra de Deus a primazia. Ou seja, a religião tirou do ser humano a felicidade, a liberdade de ser todos uma única igreja, fundamentados unicamente no Cristo, revelado na palavra de Deus. Ou seja, meu querido, para o sistema religioso, isso é inadmissível. Você entender que você não precisa deles para se achegar a Deus. É inadmissível você entender que pela graça, unicamente pela graça, você foi reconciliado com Deus. É inadmissível. O sistema religioso não vive se você pensar assim. O sistema religioso não pode prevalecer se você entender que você não precisa deles para se achegar a Deus. Que você e Deus está ligado no Espírito, porque Ele habita o teu Espírito. 1 Coríntios 3,16. Não sabei que o teu corpo, o corpo que eu falo não é o corpo carnal, é o corpo espiritual. É o templo e morada
morada e habitação do próprio Deus? Não é interessante para os líderes religiosos você entender isso? Porque se você chegar a entender isso, meu querido, eles vão perder mais um número. Então, quem é o cabeça da igreja, biblicamente falando? É o Papa? Porque se nós olharmos a história, ele se colocou no lugar de cabeça. A Igreja Católica se colocou no lugar de cabeça. Mas quem é a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo? E quando eu falo corpo de Cristo, eu não falo de um templo. Eu não falo de uma catedral. Eu não falo de uma denominação com uma placa lá escrito Jesus Pentecostal. Não, nada disso. Quando eu falo de igreja, eu falo as pessoas, os filhos de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 17. Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. O fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Continuando aí, meus queridos. Mas infelizmente, essa não é a realidade. Nas suas 95 teses, que os irmãos sabem aí, com essa história das 95 teses, contra as indulgências, não é contra a Igreja Católica, tá? Martinho Lutero não estava se levantando contra a instituição religiosa da época. Ele estava se levantando contra as indulgências, que pregou à porta de uma igreja em Wittenberg. Martinho Lutero insurge-se contra uma prática que começou no século X. No século X, nós estamos no século XX, né? E que se mantém até hoje, 10 séculos depois. De fato, todos os últimos papas promoveram indulgências. E o último exemplo foi o Papa Francisco ter anunciado um ano sagrado especial em 2016, o ano do jubileu dedicado ao tema da misericórdia, onde apresentava uma variedade de maneiras pelas quais os peregrinos receberiam indulgências. Olha aí, meu querido. Eles não param. Eles cometem uma falha aqui, ali é desvendado, depois passa um tempo, eles voltam de novo. Porque isso aqui, meu querido, dá um grande recurso financeiro. Eles dão voltas e voltas e estão repetindo tudo de novo. E o sistema religioso evangélico segue os mesmos passos, não com as mesmas roupagens, né? Você vê que a Igreja Católica ele usa um tipo de roupagem, mas as suas filhas, né, que são as ramificações, né, da Igreja Católica, eles usam dogmas um pouco similares, mas com a roupagem diferente, né? Então, Francisco decretou que durante o ano de jubileu, não só os peregrinos que atravessam a porta sagrada especial na Basílica de São Pedro ou outras igrejas romanas obteriam uma indulgência. Mas pela primeira vez, cada diocese ao redor do mundo também teria uma porta sagrada numa ou mais igrejas para facilitar as pessoas que não podem viajar para obter uma indulgência. Então, meus queridos, interessante que veja que eles criam situações, eles criam passagens, né, para introduzir suas indulgências, atravessar portas. No Brasil, quando eu ainda frequentava algumas denominações, não vou usar o nome aqui, né, mas eu frequentei essa denominação, a qual tinha uma porta, que tem uma passagem bíblica que diz que Jesus é a porta. Então tinha a campanha da Portas Abertas. Para você ver, eles usam trechos da Bíblia para aplicar indulgências também. Não é somente a Igreja Católica que criou indulgências. Eles aprenderam com a Igreja Católica a aplicar indulgências camufladas. São as campanhas, os desafios, das 7 voltas, 7 dias de campanha,
derrubar um boneco lá, dizendo que é Golias. Então, meus queridos, não é só a Igreja Católica que cria indulgências, ou que criou indulgências. A Igreja Evangélica também observou isso no catolicismo. Ele falou assim, olha, assim como eles são senhores e dominaram há muitos e muitos anos os incautos, nós agora é a nossa vez também de sermos senhores sobre os incautos. É isso, meu querido. Tá entendendo? Ninguém fala isso pra você, né? Eu falo que eu não tenho rabo preso. Quando eu falo ICAR, é uma abreviação que eu estou usando aqui, viu? Para não falar Igreja Católica Apostólica Romana, tem essa sigla aqui da ICAR, né? A ICAR com um edifício que tem 2 alicerces. Então a Igreja Católica ela tem 2 alicerces, que é o alicerce romano. Interessante, meus queridos, quando eu vejo esse nome romano, né? O que é o cristianismo tem a ver com Roma? A igreja primitiva. O que a igreja primitiva tem a ver com Roma? Não tem nada com Roma. O que Roma fez? Vê a história aí, né? Então, o alicerce romano e o alicerce católico. Então, o alicerce romano. A Igreja Católica Romana é um estado político que tem origem no Império. Que Império? Império Romano. A ICAR reproduz a estrutura hierárquica do Império Romano. Se você analisar bem, observar bem, você vai ver que é uma semelhança. O Império Romano com o Papa no topo, em lugar do imperador, e os leigos na base, em lugar dos escravos. Então, o Império Romano, o Papa no topo, em lugar do imperador, e os leigos na base, em lugar dos escravos. Tendo no meio os cardeais, que são equivalente ao Senado imperial, e os sacerdotes, que são o equivalente aos cidadãos romanos. A ICAR nasceu, então, no e do Império Romano. A Igreja Católica nasceu no e do Império Romano, no século IV. O imperador Constantino tornou a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Vou repetir. Constantino tornou a religião, ele tornou, não foi Deus. Ele tornou a religião cristã a religião oficial do Império Romano. E essa mistura entre a fé e o Estado nunca se desfez no sistema católico romano. É por isso que você vê as denominações evangélicas se aproximando da política. Para você ver que o espírito está nas duas denominações, seja a católica ou a protestante, eles seguem os mesmos passos. A igreja evangélica sempre se abraçando a política. Você vê aí, né? Há um tempo atrás aí estava abraçando um presidente. Profetizaram que ele ia ganhar, não ganhou, agora tem que abraçar o outro. E eles abraçam, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, meus queridos. Eles querem poder. Eles querem braço para se apoiar. E o braço político é a melhor coisa para eles. Até porque eles conseguem aí o ofício, né, de não contribuir com impostos, né? Isso aí graças à política, né? Se entrar um presidente aí neutro e dizer assim, não, a partir de hoje vocês que mentiu para o povo, vocês que mentiu para a nação toda, dizendo que são sem fins lucrativos, vocês vão ter que começar a pagar impostos também. Porque já que vocês não ajudam os oprimidos, então eu vou tirar de vocês. Aí eu queria ver, meus queridos, se esses homens aí intitulados de pastor, sem os seus subsídios, sem os seus recursos financeiros, será que eles continuariam pastoreando essas organizações? Eu acho que não.
Então, historicamente, a ICAR possuiu territórios e os papas foram governantes e muitas vezes guerreiros que combateram para defender esses territórios. E hoje a ICAR é um Estado soberano, o Vaticano, com uma guarda estatal, embaixadores e uma administração política típica de qualquer país. Essa mistura entre a política e a religião na ICAR está, na realidade, no ADN da ICAR. E esta, tão sólida hoje como sempre, esteve de fato e está até mais forte do que em muitos momentos da história. E essa mistura prende a ICAR ao poder político e mantém uma estrutura política extremamente sólida que se mantém há 16 séculos. Por isso, hoje, nós vemos os evangélicos se envolvendo com a política também. Eles também querem poder para seguir manipulando. E eles têm o apoio da política. E graças à política, eles não pagam impostos, né? Olhando para a história, a igreja protestante hoje, a igreja evangélica, não tem nada a ver com Martinho Lutero. Nada a ver. Martinho Lutero, a intenção dele não era deixar de ser católico. Era só tirar as indulgências. Só isso. Ele se rebeliou contra as indulgências. Não foi contra o catolicismo. Mas foi uma porta, né? Uma porta que se abriu aí. E os aproveitadores aí da fé abraçaram, né? Com certeza. Então, como em todas as estruturas políticas do mundo, jogos de poder, interesses, manipulação, esquemas, corrupção são parte integrante dessa estrutura. É incrível, né? Como as coisas se repetem de baixo, patente aos olhos de muitos e as pessoas não enxergam. Assim como foi na católica, assim também é na igreja evangélica. Política, jogos de poder, interesses, manipulação, esquemas. Tem esquema ou não tem dentro da igreja evangélica? Tem demais, meu querido. É o que mais se vê aí nos canais de youtubers. Você vê a cada instante aí. Agora há pouco mesmo eu até achei engraçado o vídeo, eu postei até na minha página no Facebook. A UFC, uma luta de combate, eles entrando, todos entram, né, nas lutas com músicas, né? Ele escolheu entrar com um corinho de fogo, dizendo que está evangelizando. Olha, evangelizando, dando soco na cara do irmão, está evangelizando, né? Para você ver, meu querido, a mentalidade, o perigo que é um religioso. É um perigo, meu querido, uma pessoa religiosa. Você pensa que não é, mas é muito perigoso uma pessoa religiosa. E eu, pouco a pouco, eu estou aprendendo muito a lidar com isso. Quando eu vejo que uma pessoa é extremamente religiosa, eu me afasto. Me afasto. Deixo a verdade, que eu não vou deixar de falar a verdade, mas eu sempre vai ter aquele confronto, né? Então, nesse confronto, para você não perder a amizade, você vai deixa a semente lá e vai saindo. Não precisa ser inimigo, né? Por exemplo, como é que ao fim de 50 anos se acusam 3.000 clérigos de abuso sexual? Mais uma vez, abusos e atrocidades acontecem em qualquer estrutura humana, mas aqui estamos a falar de uma estrutura religiosa que se diz cristã e que alberga durante décadas, em silêncio, milhares de abusadores em todas as partes do mundo. Meu querido, por que isso acontece? Isso acontece porque o abuso fica abafado numa estrutura fechada. O alicerce religioso. A Igreja Católica Romana não é só um Estado soberano político, é um sistema religioso com um alicerce teológico e que se diz cristão. E deste alicerce espiritual, que está misturado com o alicerce político, como um exemplo de água misturada com cimento para fazer o betão, saem dois pilares que servem de base para todas as doutrinas católicas. Esta ideia dos pilares é proposta por Leonardo de Chirico,
teólogo e estudioso do catolicismo romano. E antes de entrarmos na reflexão sobre este primeiro pilar, vamos ler uma passagem na Bíblia que nos vai acompanhar durante esse breve estudo. Eu quero convidar os irmãos aí a abrir a carta de Paulo, Efésios 2, do 1 ao 10. Olha só, meus queridos, eu vou ler aqui pausadamente para vocês verem o que estava oculto de nós por muitos e muitos tempos. Eu sempre lia as cartas de Paulo, mas nunca tive o entendimento de entender o real sentido das cartas de Paulo. Hoje nós já podemos ver com os olhos descobertos, não mais com o véu da religião. Olha só, o verso primeiro diz assim, ó, outrora estávamos mortos. O apóstolo Paulo, ele falando aos irmãos de Éfeso, está dizendo, outrora estávamos mortos. Mas eles estavam mortos fisicamente? Claro que não, porque Paulo está falando aqui. Antigamente estávamos mortos. Ou seja, não é biologicamente falando. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, ó, antes nós estávamos mortos, o espírito mortificado. O espírito estava mortificado, estava inoperante. É isso que Paulo está dizendo. Outrora estávamos mortos por causa dos vossos delitos e pecados. Versículo 2. O espírito deste mundo levava-nos a viverem desta maneira. Ou seja, os ensinos, os dogmas, a força religiosa daquela época, que era os fariseus, que tinha a Torá, que estavam assentados à cadeira de Moisés, eles eram o Deus daquele século. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus, a lei. Versículo 3. Todos nós estávamos... Essa palavra aqui, meu querido, quando Paulo escreve aqui, todos nós estávamos na mesma condição, nós que viemos depois, bem depois do ano 70, nós não estamos nessa condição mais. O sistema religioso, doutrinário, ele quer que você entenda que você, na mesma condição que estava o apóstolo Paulo e os seus ouvintes, nós também estamos. Nós nunca estivemos nessa condição, meu querido. Nunca. Espiritualmente falando, tá? Entenda isso. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados, como os outros, a receber o castigo de Deus. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Versículo 5. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que estão salvos. Olha só, meus queridos, Paulo está falando aqui aos irmãos de Éfeso, olha, antes do ano 60. Ele está dizendo assim, ó, pela graça que somos ou que são salvos, não é por obras. Seguido aí, versículo 6. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo. Ele ressuscitou, vai ressuscitar aqui, meus queridos. Olha a ressurreição aqui que aconteceu aqui, ó. Olha aqui. Versículo 6. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Versículo 7. De maneira quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir. Olha só, meu querido. Não é apenas aqueles que estavam ali com Paulo. Não é somente aquela geração que estava ali, que ia passar pelo juízo. Não. Mostrar para sempre a todos os que hão de existir, ou que não existiam ainda, a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Versículo 8. Porque é pela graça que estão salvos. Não é por obras. Mediante a fé.
E isto não é mérito humano, não é mérito vosso, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras. Esqueça isso, meu querido. A Igreja Católica tentou inculcar isso há mais de 1500 anos, e mesmo com o protestantismo, que dizem que foi uma reforma, que não foi, porque eles continuam dizendo que você tem que pagar preço, que você tem que fazer campanhas, que você tem que fazer votos. Ué, mas se não é por obras, como que eles obrigam você a fazer obras? Isso não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos obras das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras. Então, meu querido, por isso que eu falo, quem é filho, quem é gerado pelo Espírito, não anda nas práticas más. Essa está a diferença, meu querido, de quem ama andar nas práticas más, para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Então, meus queridos, não é porque estamos em graça que nós vamos fazer tudo o que a carne quer. Não, a carne tem que estar submissa ao Espírito. Você é um espírito que ocupa um corpo. O corpo tem que estar submisso ao Espírito. E o Espírito é de Deus. Também? Então, há essa luta constante, né? Então, meu querido, é visível nos sacramentos, e a título de exemplo, podemos referir o sacramento da penitência, como falamos a propósito das indulgências, que podem ser obtidas passando por uma porta. Outro exemplo é a água do batismo. Para você ver que eles copiam tudo, né? De onde que eles copiaram o batismo? Que é benta. Sem pecado, conferindo graça. Ou então a hóstia e o vinho da Eucaristia, que são vistos como sendo literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, dentro da Igreja Católica, a hóstia é aquela coisinha redonda, né? Uma bolachinha, né? Já na Igreja Evangélica é um pedaço de pão. Um pão aí que foi confeccionado aí por ninguém sabe quem pôs a mão. Pelo menos lá dentro da Igreja Católica, né? É só lá dentro que é feito, né? Então tem umas pessoas separadas para fazer. Menos mal, né? Menos mal, porque são eles mesmos que fazem. Agora, na Igreja Evangélica é um pão que você compra na padaria ou compra no mercado, não sabe nem quem pôs a mão. E diz que é corpo de Cristo. Então, para você ver de onde saiu, né? Então, não sendo apenas símbolos, mas elementos que contêm a plenitude de Cristo. Ou seja, aquele pedaço de pão, ele contém a plenitude de Cristo. Para você ver o que a religião faz, né? Então, aqui se abre um leque para as cerimônias protestantes também. Eles se familiarizam bastante. Pérola brilhante. O ser humano só é capaz de praticar boas obras sem fingimento, através da influência do Espírito Santo de Deus. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Essa é a diferença. Então, meus queridos, até na salvação, o protestantismo segue os dogmas e doutrinas da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana. A visão da salvação. Segundo o catecismo, a salvação é totalmente da iniciativa de Deus, mas a manutenção da salvação, a santificação e a obtenção da vida eterna são frutos de uma colaboração entre o homem e Deus. Ou seja, o homem tem que ajudar Deus. Não é o que nós lemos lá em Efésios, né? Que a salvação é por graça. Não vem de homens. Não é por méritos humanos. Já a Igreja Católica já quer impor uma coisa diferente do que as Escrituras dizem. E isso aqui tem passado décadas. As pessoas acreditando que se não for pelos dogmas da Igreja, pelas ordenanças da Igreja,
se não for pelas doutrinas da igreja, você não é salvo. Mesmo que Cristo morreu na cruz, mesmo que Cristo gritou lá na cruz, tetelestai, tudo consumado, você não é salvo ainda. Porque a Igreja Católica precisa ajudar o Messias. Porque o Messias não foi suficiente para fazer a obra na cruz. Então, Lutero queria, na verdade, fazer uma reforma em que, na cabeça dele, seria um melhoramento da Igreja Católica. Essa era a ideia, né? Lutero não queria criar uma nova igreja. Suas 95 teses foram movidas pelo grande amor que ele tinha à Igreja Católica. Vocês querem que eu repita? Vou repetir. Lutero queria, na verdade, fazer uma reforma em que, na cabeça dele, seria um melhoramento da Igreja Católica. Lutero não queria criar uma nova igreja. Suas 95 teses foram movidas pelo grande amor que ele tinha à Igreja Católica. Mas surgiu aí, né? Depois da morte de Lutero, veio aí outras ramificações, né? Igreja luterana e por aí vai, né? E vem criando até os dias de hoje, né? Não para, porque, meu querido, é um negócio. É um grande comércio abrir uma igreja evangélica. Homens que não querem trabalhar, abrem uma igreja evangélica. Simples assim. Mão de obra barata e ainda pagam, né? Porque esse é um grande comércio, meu querido. Você abrir uma empresa, você tem que pagar os funcionários para te dar produção, né? Na igreja evangélica, não. Na igreja evangélica, os funcionários é que pagam o patrão. É totalmente o contrário. E as pessoas aceitam. Por quê? Porque a pessoa está condicionada ao engano. Infelizmente, o ser humano está condicionado a ser guiado por outro homem. Eles não aprenderam que Cristo já abriu o caminho. O caminho já está aberto, meu querido. Você não precisa de condutor, não. Ah, irmão, mas é difícil. Eu preciso de um padre. Eu preciso de um pastor. Não é a intenção de Cristo isso, meu querido. Nunca foi. A intenção de Cristo sempre foi abrir o caminho. E ele abriu o caminho. E o caminho é vivo. Vivo e eficaz. Mas você precisa de um líder. Eu não posso fazer nada. Eu estou aqui apenas mostrando que a intenção do evangelho não é você ser escravo de homens, e sim você ser liberto dos homens. Mas você prefere seguir dogmas. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Bem, só estou mostrando aqui. Então, a partir daí, o religioso passou a ser alvo de um longo processo até que, em 1520, o Vaticano determinou sua excomunhão. Se sair da Igreja Católica, não estava nos planos do agora ex-monge Agostiniano. Não estava nos planos dele sair da Igreja Católica. Mas o posicionamento dele em levantar as teses, ou seja, confrontando a liderança, mostrando a podridão da liderança, isso foi um basta no segmento de Martinho Lutero dentro da Igreja Católica. Então, fato é que o movimento que ele acabou suscitando fez com que surgissem outras denominações cristãs. O entendimento predominante era de que, para ser salvo, era preciso ser batizado e seguir os ensinamentos da Igreja Católica. Onde está escrito isso na Bíblia? Aonde que está escrito nas Escrituras que para você ser salvo, você tem que seguir uma denominação? E por que eles aceitaram, irmão Orlando? Porque eles tinham os documentos. Eles tinham as Escrituras. Eles tinham todos os livros arquivados, meu querido. Então, tudo que eles falavam eram tido por verdade de Deus. E não é. A graça nunca foi, a salvação nunca foi proveniente de você pertencer a um clero religioso. Nunca foi, meu querido. A graça, a salvação sempre foi por meio de Cristo. Fora dele, não há salvação. Precisa ser batizado, os ensinamentos da Igreja Católica. Não está na Igreja Católica
era estar no inferno, era ser alguém destituído da graça de Deus. Era assim que funcionava. Por isso, meu querido, que a Igreja Católica, tudo que a Igreja Católica fazia e tem como base de fé, a Igreja Evangélica também hoje você pode ver. Olha, se tirar aqui, ó, se tirar o nome catolicismo aqui e colocar evangélico, fecha, a conta não fecha. Eu vou ler aqui, ó. O entendimento predominado era de que, para ser salvo, era preciso ser batizado. A Igreja Evangélica faz também isso. E seguir os ensinamentos da Igreja Católica. Aqui eu posso mudar para a Igreja Evangélica. Tem que participar da Igreja Evangélica. Tem que ser membro da Igreja Evangélica. Senão você não é salvo. Então a salvação não está em Cristo. Está em você pertencer a uma denominação religiosa. Não está na igreja. O que eles dizem quando você sai de lá de dentro? Está com demônio. Está perdido. Perdeu a salvação. Não tem Deus. Não é isso que eles falam? Da onde eles tiraram? Da mãe. A mãe aqui, ó, a Igreja Católica. Então, estar fora da igreja é estar no inferno. Ora, era ser alguém destituído da graça de Deus. Onde está escrito isso, meu querido? Que você não participar de uma denominação, você está destituído da graça de Deus. Não tem isso, meu querido. Porque não é por obras participar de um clero. Nada disso. A maior parte das denominações, sobretudo as neopentecostais, e que se baseiam na chamada teologia da prosperidade, um ensino de demônio. Satanás no couro. Olha, isso, meu querido, isso enveredou por um caminho que nada tem a ver com os princípios de Cristo. Nada. Essas denominações aí, ó, que trazem aí os seus teólogos para trazer aí suas doutrinas de demônio, né? Teologia da prosperidade. Jesus pregou isso, meu querido? Os discípulos pregaram isso? O apóstolo Paulo pregou a teologia da prosperidade? Eles estavam preocupados com isso, meu querido? Qual era a prosperidade que os apóstolos tinham? Qual era a prosperidade que Jesus tinha? Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E esses homens aí querem viver uma boa vida. Então, o meio evangélico brasileiro hoje é cheio de gurus. Pastores que determinam basicamente o que as pessoas devem fazer. Pensar, inclusive, em quem deve votar. Que foi o que aconteceu aí na eleição passada, né? Caíram do cavalo, né? Direitinho, né? Então, o mesmo espírito que pairou sobre a ICAR, podemos observar nas protestantes. Olha só, meu querido, olha só a semelhança aqui, ó. No catolicismo tem padres, né? No protestantismo tem pastores. Só mudou a roupagem, né? O lobo é igual. Na Igreja Católica tem as indulgências, imagens de escultura. No protestantismo tem votos, campanhas, pagar preço, desafios, objetos ungidos e etc. Eucaristia. Vocês já ouviram falar na Eucaristia, né? Eucaristia ou Santa Ceia na Eucaristia Católica. Fica evidente a autoridade do sacerdote e o quanto isso influencia a convivência ecumênica. A Eucaristia ou Santa Ceia, que não tem esse nome na Bíblia, tá? Não tem. Ah, vou participar da Santa Ceia. Não tem na Bíblia a palavra Santa Ceia. Isso aí é um subtítulo que os pais das igrejas, os católicos, é claro, né? Porque os irmãos sabem que desde da igreja primitiva até Martim Lutero, todos os documentos bíblicos estavam em poder dos homens. Olha aqui, a Eucaristia ou Santa Ceia, em um culto religioso, representa a morte e a ressurreição de Cristo. Ela remonta à última refeição de Jesus. Não, a última refeição de Jesus foi a Páscoa. Tá? Tem nada de Santa Ceia, não. Foi a Páscoa. E isso está registrado na Bíblia. Nós vamos ler isso aqui. A última refeição de Jesus com seus discípulos na véspera de sua crucificação. Né? Pelos registros bíblicos aí não tem nada de Santa Ceia. Foi Páscoa judaica, né? E isso está lá em Mateus capítulo 26, verso 17. Vamos lá?
No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram. Onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ou seja, Santa Ceia quer dizer uma refeição, né? Ceia é refeição, né? Então, a última refeição de Jesus, antes de ser crucificado, foi a Páscoa, que era uma cerimônia anual. Todo judeu tinha que fazer. Seja o que mentiu tinha que fazer, o que falou a verdade tinha que fazer também, o que roubou tinha que praticar a Páscoa. Qualquer um tinha que praticar a Páscoa. Lá não tinha conversa não, viu? Ah, eu menti, não vou comer a Páscoa. Não, você tinha que comer a Páscoa. Era lei. Era lei. E a lei não se aplica somente aos bons, aos ruins também. Então, independente do que você fez no decorrer do ano, você tinha que participar da Páscoa. Tanto é que na noite que Jesus foi traído, o diabo estava lá. Né? O diabo estava lá, era um dos 12. E ele não ficou de fora da Páscoa, teve que comer a Páscoa também. Verso 18. Ao que Jesus os orientou. Ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele, o mestre manda dizer-te, é chegado a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Então, o que Jesus estava fazendo naquela noite? Celebrando a Páscoa. Mateus capítulo 26, verso 26. Até o 29. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Esse pão pertencia a... Qual era esse elemento que participava de quê? Da Páscoa. O pão era um elemento que fazia parte da mesa da Páscoa. Okay? Quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando, tomai, comei, isto é o meu corpo. Verso 27. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos. Esse elemento, vinho, fazia parte da mesa dos judeus, sim ou não? Claro, meu querido. Todos os judeus tinham acompanhamento do vinho em suas refeições. Era normal em uma refeição você ver o vinho na mesa de um judeu. O verso 28 diz assim, ó. Pois isto é o meu sangue, sangue da aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Agora interessante o verso 29 aqui, ó. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho, que aconteceu no ano 70, né? O novo vinho, no reino do meu Pai. Ou seja, diante desse estudo aqui, a igreja evangélica, junto com a igreja católica, estão ainda consumindo esse vinho. Olha aí, meus queridos, a Eucaristia católica pode ser ministrada somente por um sacerdote ordenado. Apenas ele, em nome de Jesus, pode transformar pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo. Somente os papas, os padres, podem transformar o pão e o vinho em corpo de Cristo. Olha só. Interessante, né? Eles podem, né? Eles têm esse poder de pegar um pedaço de pão, um cálice de vinho e falar assim, agora eu tenho autoridade. Não sei de onde que ele tem essa autoridade. Do céu não é, né? Eu tenho autoridade de transformar esses elementos em corpo e sangue de Cristo. Meu querido, Cristo agora, ele é o Espírito. Não tem sangue mais. Não tem carne mais. Pega a visão. Não é permitida a participação de não católicos. E dentro da igreja evangélica, só os evangélicos e batizados podem participar da Páscoa. Ou quer dizer, desculpa aí os evangélicos, da Santa Ceia. Só os evangélicos, dentro do sistema evangélico, só os evangélicos e batizados, né? Podem participar. Onde está escrito isso, meu querido? Que só os evangélicos podem participar da Páscoa.
Aonde que está escrito que só os batizados podem participar da Páscoa? Porque até então, toda a vida desde a lei de Moisés até Cristo, a lei aí era obrigatória todos participar. Esse negócio de, não, nada disso. Então eles enganam demais, né? Olha só, meu querido, na igreja evangélica, qualquer pessoa batizada pode tomar Santa Ceia. Também é permitido somente os obreiros auxiliarem o pastor na distribuição. Aí eu faço uma pergunta, né? Perguntar não ofende? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Jesus, quando ele partiu o pão ali, tinha essa cerimônia? Não tinha. Mas a Igreja Católica criou esse cerimonial, enfeitou o cerimonial, para eles tomarem o posicionamento de Deus. Eles querem se colocar como Deus na sua vida. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica. Os líderes evangélicos, eles querem ser o caminho. Eles querem ser o guia. Eles querem ser intermediários entre você e Deus. Você tem que passar pelo pastor, tem que passar pelo padre, pelo papa. E isso é um ensino deturpado. Na Igreja Católica Apostólica Romana, há 7 atos sagrados. Os chamados sacramentos, o batismo, a crisma, a eucaristia, a confissão, né, que você tem que se confessar diante de um homem, né? O casamento, a Igreja Católica, né? Se vocês não sabem, a Igreja Católica criou o casamento, tá? A Igreja Católica criou o casamento. E você sabe que o casamento lá não é de graça não, né? Tem que pagar, né? E os judeus, como é que eles casavam? Se os irmãos leem aí as escrituras, vocês sabem que o casamento era um juramento de pai para pai. Era o acordo entre os pais darem a sua filha para o filho. Não tinha essas cerimônias que você vê hoje. Isso tudo para gerar isso aqui, ó. Vai ver quanto custa um casamento na Igreja Católica hoje? Então, casamento, a ordenação dos sacerdotes e a extrema unção. A extrema unção. O catolicismo crê que Deus salva através deste sacramento. Ou seja, não é através da fé mais. Não é mais Efésios 2, 8. Então, para você ser salvo hoje, né? Tem que participar dos sacramentos, ó. Batismo, crisma, eucaristia, confissão, o casamento, a ordenação dos sacerdotes e a extrema unção. O catolicismo crê que Deus salva através desses sacramentos, que não tem na Bíblia. Mas eles criaram, porque eles tinham todos os livros guardados, só eles tinham acesso aos escritos. Entenda isso. Vou repetir aqui. Desde a morte dos discípulos, dos apóstolos ali, da primeira igreja. Daí até a reforma ali, que aconteceu aquela reforma, meia reforma, né? A chapiscada, né? A chapiscada lá de Martinho Lutero. Até lá, meus queridos, tudo que o Papa falava era verdade. Porque ninguém poderia confrontá-los, porque não tinha os escritos. Como que o apóstolo Paulo era confrontado? Como que os bereanos confrontavam o apóstolo Paulo? Pelas escrituras. Ué, mas não era só os apóstolos que tinham os escritos? Não! Todo judeu tinha os escritos. Qualquer um poderia ter os escritos. Quando o Filipe lá, se eu não me engano é Filipe, tá? Me perdoe se eu trocar os nomes aqui, né? O eunuco, quando estava no caminho lá, ele estava lendo qual livro? Isaías. Um eunuco estava lendo o livro de Isaías. Então, quer dizer, as escrituras, qualquer pessoa, judeus, porque a Bíblia foi escrita para os judeus, tá? A Bíblia foi escrita para os judeus, entenda isso, dentro da linguagem judaica. Então, os escritos qualquer pessoa poderia ter. Mas a Igreja Católica, ela tomou todos os escritos para ela. Então, ela se sentiu aí a dominadora. Na Igreja Protestante existe apenas 2 sacramentos.
o batismo e a Santa Ceia. Mas existem outros, tá? Aqui é só porque a história não quer entrar mais no profundo, mas nós que estivemos lá dentro, né, são muitos sacramentos. Muitos sacramentos, né? Se não for pela oração do pastor, sua oração não sobe. Se não for a mão do pastor, você não é abençoado. Por aí vai, né? Não é tudo copiado na Igreja Católica, meu querido. É tudo igual. Então, assim como a Icá vendia terrenos no céu, meu querido, você acredita? Você acredita que a Igreja Católica vendia terreno no céu? Que céu é esse, meu querido? É Marte? É o planeta Marte, que você vai lá para Marte? Porque terreno no céu, meu querido, vender terreno no céu. E eles compravam. E compravam, né? Lógico, né? Porque a Igreja Católica ensinou isso aos incautos, que eles poderiam dar um jeito aí na salvação. Aí, vendia terreno no céu. Hoje, a Igreja Católica tem que dar um espacinho aí para a Igreja Evangélica. A Igreja Católica, dá um espaço aí, porque nós queremos também atuar. Então, hoje, não é só a Igreja Católica que vende terrenos no céu. Hoje, a Igreja Evangélica dá o segmento à mãe, que é a venda de objetos ungidos e óleo ungido. Ô, meu querido, eu separei aqui alguns comentários de um site que eu tirei esse estudo aqui. Tem alguns comentários aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Algumas perguntas feitas às filhas da Icá. Quando eu falo as filhas da Icá, eu falo as denominações evangélicas, que são as ramificações depois de Martim Lutero, tá? Depois de Martim Lutero, abriu-se uma porta e todos entraram por essa porta. Vamos nos dar bem também. A Igreja Católica hoje é revoltada com o sistema religioso evangélico, porque era só eles que dominavam, agora os evangélicos dominam também, então tem que abrir uma brecha aí, né? Olha aqui, algumas perguntas feitas às filhas da Icá. Por que vocês obrigam em cumprir a lei de Moisés se ela nunca aperfeiçoou a ninguém? Então essa é a primeira pergunta que nós deixamos aí aos irmãos do sistema religioso evangélico. Outra pergunta. Por que na reforma protestante eles não abriram mão do dízimos? Diga-se de passagem que essa prática é antibíblica dentro da nova aliança, tá? Então, meus queridos, se houve essa reforma protestante, aqui eles não mexeram, né? Tentaram mexer em muitas coisas, mas no dízimo eles não põem a mão. Claro que não, meu querido, porque a briga é essa. A briga sempre foi isso aqui, ó. A Igreja Católica arrancando dinheiro dos dízimos, e não somente dízimos, mas as indulgências, os votos, os casamentos, e por aí vai. Tudo gera dinheiro. Por isso que hoje lá o Vaticano é aquele império luxuoso lá, cheio de ouro para tudo que é lado. Da onde que saiu esse ouro? Dos incautos. E hoje eles querem fazer o quê? O que eles querem fazer hoje? Os evangélicos. Eles querem esse mesmo poder para eles. Mesmo poder. Traga os seus dízimos, traga suas ofertas, vem fazer campanha, vem fazer voto. Olha, vamos derrubar o gigante, olha, vamos derrubar as mulheres de Jericó. Olha, traz o envelope recheado, olha, vamos fazer o desafio, olha, vamos na fogueira, olha, vamos... E por aí vai, meu querido. Com quem eles aprenderam? Icá, a famosa. Outra pergunta. Será que as denominações religiosas não estão enquadradas neste Código Penal aqui? Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 171. Será que os líderes de hoje, não somente na Igreja Católica, mas na Igreja Evangélica, será que muitos deles, com a exceção aqueles que são manipulados também, né, porque são pessoas como nós, que estivemos lá dentro, mas que quando nós alcançamos a plenitude do conhecimento, né, porque eu falo plenitude porque lá dentro a gente não aprendia nada. Será que eles não estão enquadrados nesse artigo 171? O que é o artigo 171? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita. Você cobrar dízimo em forma de dinheiro dentro da nova aliança, dizendo que se
alguma pessoa não der o dízimo para você, essa pessoa está em condenação de morte, que o demônio vai na casa dela, será que isso não é uma vantagem ilícita? Claro que é, meu querido. Claro que é. Qual o argumento que eles vão ter? Que eles vão levar? É que ninguém é obrigado a dar o dízimo. E o que o incauto vai dizer? Eu não tenho obrigação de dar o dízimo, eu dou de bom coração. Você dá porque você foi manipulado. Porque esse homem aí, intitulado pastor, conseguiu entrar aqui, ó. E você pensa que você não é escravo, mas é. Você pensa que você não está sendo obrigado, mas está. Se você mexer um pouquinho aqui dentro, você vai ver que você foi manipulado para você dar dinheiro para esse homem. Vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, qual é a pena para esses homens? Reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil reais a 10 contos de réis. Meu querido, se essa lei se aplicasse, é porque não tem, né? Porque eles estão abraçados com a política e a política dá esse poder a eles. Porque, querendo ou não, meu querido, é uma massa de manobra para sua politicagem, para eleger futuros candidatos, governos federais ou presidência. Então, eles precisam ter esse comando. É um comandando o outro, um dando suporte ao outro. Por isso que você vê que eles estão aí, enganando o povo aí, ó, e ninguém faz nada. A Bíblia diz que quem vive na prática da lei está sob maldição. Você já ouviu isso do seu pastor? Não, claro que não. Ele não vai falar isso. Isso põe medo em você, né? Por que então a insistência das igrejas evangélicas em obrigar os fiéis a segui-las, tais como dízimos, ofertas, doações e etc? Ah, irmã, mas não sabia que isso... Não, é assim, meu querido. Se você tenta praticar um item da lei e não cumprir todos, você está sob maldição. Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então, meu querido, por que o seu pastor não lê isso aqui para você? Porque se o seu pastor lê isso aqui para você do jeito que eu li aqui, você vai se sentir obrigado a cumprir todos os mandamentos da lei. E quantos mandamentos são? 613 itens da lei, que são divididos entre positivos e negativos. Você seria obrigado a cumprir todos. E se você falhasse em um só item da lei, você era condenado de todos. Está escrito lá em Tiago 2:10. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-las integralmente. Agora, meu querido, se eu leio isso aqui, não tem peso para você, né? Se eu leio isso aqui para você, não tem peso, né? Mas e se o seu pastor lesse isso para você, você obedeceria a ele? E por que ele não lê isso para você? Porque se ele obrigar você a cumprir todos os itens da lei, ele também seria obrigado a cumprir todos os itens da lei. E o que ele faz? Separou 4 ou 5 itens da lei que favorece o bolso dele e está tudo bem. E você diz amém. Outra pergunta. Por que nenhuma igreja evangélica prega que dízimo era da lei de Moisés? Apenas obrigam o povo a cumprir, dizendo que tem no Novo Testamento, que também a lei está em vigor. Ué, se a lei está toda em vigor, você tem que cumprir toda ela. E se a lei não vigorou depois de Cristo, porque nós sabemos aí que Romanos capítulo 10, verso 4, a lei termina em Cristo, Efésios 2:15, na morte de Cristo, a lei foi abolida em forma de ordenanças e mandamentos. E aí? Ele vai ter que explicar muita coisa para você. Ele não quer perder o tempo para explicar isso. Não é interessante para ele explicar isso para você. Que há denominações aí que o líder
ele quer castrar os pastores, né? Não vou falar o nome aqui porque eu não sou doido, né? Para não correr o risco de descortar a minha live aqui. Mas há uma denominação aí muito famosa e grande, né? Que os pastores, eles, são eunucos do pedir mais cedo. Não é fácil não. Até isso aqui muda a mente da pessoa, né? Não é que a pessoa, meu querido, deixar de ser um pai. Todo casamento, o pai, tanto o homem como a mulher, quer ser pai. E vem esse líder aí dizendo que o homem tem que, para fazer a obra, tem que ser vasectomia, parece? Acho que é isso aí, vasectomia. É complicado, meu querido. Olha aí. Após as invasões dos povos germânicos, bárbaros, e com a crescente crise e decadência do Império Romano, a Igreja Católica, olha aí, Império Romano, Igreja Católica, aliou-se aos bárbaros, cristianizando-os. É isso que a Igreja Católica fazia, por livre e espontânea pressão. Dominando e conquistando os vastos territórios ocidentais do Império Romano. As principais alianças se deram com os francos e posteriormente com o Império Carolíngio, na figura de seu grande imperador Carlos Magno. Esse nome Carlos Magno aí, se você buscar na história, você vai ver o envolvimento desse homem aí na Igreja Católica, hein? Juntamente com a Igreja Católica, propuseram reconstruir a magnitude do Império Romano do Ocidente, o chamado Sacro Império Romano Germânico. Desse modo, adentramos a Idade Média, período que a Igreja Católica se confirmou como uma das maiores instituições religiosas e políticas do mundo ocidental, sendo a grande detentora de propriedades de terra e dominando o campo do saber. Olha aí, dominando o campo do saber. Por quê? Porque eram eles que tinham os livros, os escritos antigos, eram eles que tinham. As grandes bibliotecas medievais e os estudos filosóficos ocorriam quase sempre nos mosteiros medievais. Nesse período surgiram os monges copistas. Olha aí, meu querido, por que eu falei para você que depois da igreja primitiva, dos discípulos, a morte do apóstolo Paulo em diante, foram introduzidos lobos. Olha aí, monges copistas que reproduziram vários exemplares da Bíblia. Quem? A Igreja Católica. Agora, meu querido, se eu vou criar um império e eu tenho esse único livro aqui, olha, eu vou ler esse livro, vou chamar os copistas, olha, eu quero que vocês introduzam aqui. Põe aqui nesse livro o inferno. Põe aqui, ó, não quero natureza humana não, eu quero o diabo. Põe o diabo aqui, ó, é o diabo. Se não der o dízimo, não é gafanhoto, é demônio. Escreve aí, demônio. Eles podiam fazer isso ou não? Claro, eles tinham os livros. Eles tinham os copistas, que reproduziram vários exemplares da Bíblia e o movimento conhecido como Cruzadas. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, a fim de demonstrar seu poder político e também levando em conta a crença da salvação das almas dos hereges, instalou a Santa Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício. Isso, meu querido, foi um terror. Foi o grande massacre. Vidas foram torturadas, mortas de forma horrorosas. Quem? A Igreja Católica. E passou. Hoje ninguém fala mais nisso. Se você vai falar
já tem já argumentos, já tem já historiadores que torceram tudo, tentaram trazer aí, fechar a boca, né? E por aí vai, meu querido. As pessoas acusadas de heresias. Olha, meu querido, isso que eu estou fazendo aqui hoje, agora, no século XXI, se fosse naquela época, eu estaria no meio dessa Inquisição aí. Eu seria um condenado à Santíssima Inquisição. Por quê? Porque eu me levantei contra a Igreja Católica. Não aceitei os seus ensinamentos. Deixa eu buscar aqui, meus queridos. O que é um herege? Herege, adjetivo e substantivo de dois gêneros, que ou quem professa uma heresia, que ou quem professa doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja como dogma. Ou seja, qualquer um que se levantasse contra a Igreja Católica naquela época era considerado um herege, mesmo que estivesse falando a verdade. Por quê? Se esse livro aqui, ó, se as pessoas tivessem esse entendimento, naquela época não existiria e não teria força da Igreja Católica fazer isso que fizeram com as pessoas. Só porque eles foram contra os ensinos da Igreja Católica, eles eram considerados como hereges. Hoje, não diante da Igreja Católica, mas diante da Igreja Evangélica, eu sou considerado um herege. Por quê? Porque o pastor diz que se você não der o dízimo, você não vai para o céu. Eu mostro nas escrituras que isso é mentira. Então eu estou sendo um herege contra o pastor. Quer dizer, o pastor diz que trazer o dízimo a mim. Ele não pode cobrar dízimo, porque o pastor não é levita. Então, quando eu falo isso para o pastor, eu sou um herege para ele. Então, o pastor diz, trazei o dízimo, 10% do seu salário. Eu abro as escrituras e digo, não, esse homem está mentindo, porque o dízimo sempre foi alimento. Então, eu sou um herege. Ah, Jesus vai vir sobre as nuvens. Vir sobre as nuvens, pastor, é uma linguagem de figura que quer dizer trazer juízo contra uma nação, um povo ou um governo. Não, você é um herege. Por quê? Porque eu fui contra um ensinamento não da Bíblia, mas de um líder religioso. Então, entre muitos e muitos argumentos que nós nos embasamos na Bíblia e vamos contra a igreja hoje, a tal igreja evangélica, não somente eu, mas qualquer um que vai contra os ensinamentos desses líderes aí, obcecados por dinheiro, nós somos considerados herege. A vantagem de hoje é, eles não podem fazer conosco o que a Igreja Católica fez com aqueles que foi contra os ensinamentos dele. Olha aí, Santa Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. As pessoas acusadas de heresias eram interrogadas por membros do clero. Que clero? Católico. Podendo ser torturadas ou queimadas nas fogueiras. Não é fogueira de Israel, não, tá? A Santa Inquisição foi estabelecida por dois principais motivos. Primeiro, a efetivação do poder político católico. As pessoas que questionassem, por isso que eu falo, quando você questiona o seu líder hoje, o mesmo espírito está sobre ele, que é excomungar você. Ele só não pode jogar você na fogueira, mas que ele queria, ele queria. Mas nós temos a lei do Estado, né? Nós estamos debaixo de uma lei do Estado que não pode um homem tirar a vida do outro homem. Ah, meu querido, eles se mordem. Como eles não podem nos jogar na fogueira, eles nos defamam diante dos irmãos. Olha, tá vendo? O irmão saiu daqui, tal, né? E aí vai. Então eles não têm o poder de jogar você na fogueira como os católicos faziam. Mas eles te defamam. Cortam os laços entre você e muitos que estão lá dentro ainda. É a mesma coisa, meu querido. Não mudou nada, né? Então, as pessoas que questionassem a fé católica eram consideradas hereges. Então, um herege é todo aquele que vai contra um dogma. Herege é todo aquele que vai contra um ensinamento. Seja verdadeiro ou não, ele é considerado um herege.
E segundo os católicos, acreditavam estar libertando as almas dos hereges. Eles sabem que não, né? Mas eles usam esse argumento para ter um escape, né? Das autoridades daquela época, com certeza. Então eles precisavam mostrar isso para as pessoas. E como eles eram detentores das escrituras, eles acreditavam que sim, verdadeiramente eles estão fazendo um favor para Deus. Era isso que a Igreja Católica fazia. Portanto, o corpo pereceria, mas a alma considerada eterna estaria salva. Com essas justificativas, os católicos torturavam e mataram um grande número de pessoas. Quem fez isso? A religião. Mas você não quer falar sobre isso, né, pastor? Você quer falar sobre dízimo, quer falar sobre oferta, quer falar sobre prosperidade, mas você não alerta o povo, né, da verdade, né? Porque você é um mercenário, você não é pastor. No século XVI, principalmente na região norte da Europa, alguns monges pertencentes à Igreja Católica, Martim Lutero e João Calvino, iniciaram tentativas de reformas na doutrina católica. Deve-se ressaltar que os dois monges não tinham a pretensão de iniciar o movimento conhecido na história por reforma protestante. Não era o interesse deles. Eu sempre falei aqui no começo. Eles não tinham interesse de abrir uma nova igreja. Eles queriam curar a Igreja Católica. E não conseguiram, né? Até hoje está aí, doente. Mas apenas solicitavam mudanças nos ritos católicos, como a cobrança de indulgências, a usura, entre outros. Então, mais um capítulo aí da tal reforma protestante, que não houve nada de reforma. Houve apenas um chapiscado, né? Pintar a parede de branco. Ou seja, parede branqueada, como diz o apóstolo Paulo, são paredes branqueadas. Joga só uma tinta por cima, mas por baixo dessa tinta aí, a podridão continua. Então, meus queridos, não estou aqui falando mal do irmão católico ou do irmão evangélico. Estou falando aqui de um sistema doutrinário que segue os mesmos passos de graça e paz.